Olá, está começando o De Cara com a Imprensa desta semana e hoje a gente entrevista aqui Antônio Carlos Bonetti, ele que é ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-secretário e agora gerente regional da Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, aqui em Francisco Beltrão. Seja bem-vindo, Bonetti. Muito obrigado, um abraço, Rafael. Estou aqui à sua disposição para falarmos sobre esse desafio, que é muito mais que um desafio, é gratificante. Entregar casas para as pessoas e, dentro dos diversos programas, atender principalmente pessoas que têm dificuldades com as suas residências, pessoas que moram em locais insalubres. Então, a alegria de entregar casas é muito mais que um desafio, é muito gratificante. Bom, nós vamos falar de projetos, nós vamos falar de ações e programas da Companhia de Habitação, mas a gente pode começar falando dessa novidade aí na sua vida e na sua carreira política, na sua carreira administrativa. Você que já tem experiência, eu acho que isso contribui à frente agora da Coapar, como prefeito, como vice-prefeito, como secretário que já foi, para desenrolar alguns processos e projetos. Eu acho que essa experiência contribui. Você acha que contribui? Com certeza contribui, porque quando eu fui convidado para assumir essa gerência regional da Coapar, que eu nunca havia lembrado nessa possibilidade, nunca tinha passado pela minha cabeça essa possibilidade, mas foi questão de alguns minutos para mim dizer sim para a consulta, que no primeiro momento não foi nem um convite, foi uma consulta, porque eu lembrei que como ex-prefeito já de Enéas Marques, eu no passado acompanhava projetos habitacionais. Lembro de pelo mínimo 2 projetos que eu acompanhei desde o princípio, a aquisição de terreno e todo o processo, até a entrega. Em Francisco Beltrão, durante 12 anos, como secretário de administração, 5 anos, na gestão do Cordaço. Depois, secretário de urbanismo, durante quase 3 anos, eu acompanhei vários processos aqui habitacionais em Francisco Beltrão. Desfavelamento, o pessoal que estava na bica d'água, nas margens de córregos, aqui como o Córrego Progresso, na margem do Rio Marrecas, próxima delegacia, enfim. Além dos projetos mais grandiosos que a gente realizou naquele período e automaticamente a gente aprendeu, além daquilo que é burocrático, legal, que é aquilo que acontece internamente na prefeitura, eu acompanhava também lá em loco os processos. Então eu lembrei que era um assunto que eu conhecia e que isso iria ajudar. Além disso, Rafael, como eu fui prefeito, fui vice, fui secretário, enfim, essa minha vivência política, de eleições inclusive, eu conheço todo o Sudoeste, eu fui presidente da AMSOP e mais recentemente no trabalho que eu exercia na UniOeste, eu havia visitado esses atuais prefeitos, todos nesses últimos 2 anos. Então eu conheço todos os prefeitos, conheço os assessores dos prefeitos, e então percebi que seria assim teria uma certa facilidade para a gente desenvolver essa atividade. Por isso que eu fiquei surpreso no primeiro momento, mas já fui atingido pela emoção e pela motivação de realizar esse trabalho novo. Isso favorece no relacionamento a experiência de ter sido prefeito e de conhecer todos esses pares, esses colegas que alguns foram prefeitos junto, outros foram vice, sempre se encontrando, convivendo, facilita bastante o relacionamento. Agora a gente acompanha uma situação muito difícil do ponto de vista financeiro, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Como é que os projetos vão se desenvolver agora, Bonetti, com essa realidade que a gente tem acompanhado? Bom, esse eu acho que é um assunto bem importante que a gente precisa tratar com muita responsabilidade. Nós assumimos projetos praticamente em todas as prefeituras do Sudoeste, são 43 a abrangência do nosso escritório, quase 100% delas têm alguma obra já entregue ou sendo entregue ou quase prontas, obras iniciando, mas também nós temos projetos que estão em fase de elaboração, alguns inclusive em fase de escolha de terreno e apresentação da primeira documentação. Mas a gente percebe que há um vácuo, vamos dizer assim, nesse primeiro período do segundo mandato do governador Beto Richa e também do governo federal, que é a falta de recursos. Nós percebemos que há uma dificuldade por parte do Banco do Brasil, por parte da Caixa Econômica, enfim, dos ministérios, e automaticamente em relação ao governo do Estado do Paraná e, por consequência, as prefeituras também estão, no momento, com algumas dificuldades para realizar esses novos projetos. Esse é o lado, vamos dizer assim, negativo. O positivo é que eu acho que é um momento novo, onde, além do governo Beto Richa ter uma experiência muito grande, no primeiro governo, um dos setores que mais avançou foi a habitação. Foi feito um número muito grande de casas do Paraná e foi deixado muitos projetos em fase de execução.
Agora, com essa experiência, e a gente percebe que há um relacionamento novo com o governo federal. Inclusive, eu acho que o ponto bastante positivo é o Abelardo Lupion, que é um presidente que assumiu na semana passada, mas que é bem articulado em Brasília. Ele é uma pessoa respeitada, foi 6 mandatos como deputado federal, está com uma diretoria nova, muito competente, e até disse na sua posse que ele não está na Coapar de passagem, a passeio, e que ele quer marcar. Então, ele não, vamos dizer assim, não quer se queimar num cargo, o primeiro cargo executivo na vida dele. Então, ele, inclusive, eu conversei com a assessoria essa semana, ele estará em Brasília na última semana de fevereiro, ficará praticamente uma semana conversando com os ministros, inclusive com o ministro Kassab, do Ministério das Cidades, logicamente contatos com a Caixa Econômica e Banco do Brasil, que são os principais repassadores de recursos, dos projetos urbanos e rurais. E acredito que já no início de março nós teremos condições de falar de maneira mais objetiva e mais responsável para os prefeitos em relação a novos projetos. Mas eu acredito que por ser habitação popular, por atender pessoas, eu chamo da ponta, no sentido das dificuldades que enfrentam em relação à habitação, num aspecto social, e por se tratar de mão de obra também, que a construção civil da construção de casas populares é bastante importante, eu acho que rapidamente nós teremos novos programas e poderemos ter novidades para os nossos prefeitos. Pois é, essa nova composição do governo federal também, que se faz necessária até pela questão da governabilidade, e a nova composição do governo do estado, você acha que vai tornar um relacionamento um pouco mais acessível do governo do estado, que já reclamou muito disso, desse relacionamento, até de perseguição por parte do governo federal? Você acha que agora essa nova composição, novos secretários e novos ministros deve tornar até o novo comando da Câmara Federal facilita um pouco esse relacionamento? A gente já tem percebido isso na prática. Eu acho que a vinda do Kassab na posse do Chiara na Casa Civil é uma demonstração. Nós, inclusive, os assistimos e ouvimos pela mídia nacional de que a presidente Dilma orientou que haja uma aproximação dos ministérios com os governadores. Nesse caso, não foi especificamente o caso do Paraná. Eu acho que o governo federal observa que há necessidade de um relacionamento renovado com os municípios e, por consequência, as prefeituras. Há uma ansiedade nacional para que haja um momento novo nesse sentido, um amadurecimento político nesse sentido. Então, eu acho que é uma fase nova. E, como você disse, um novo governo no Paraná, ou melhor, o segundo mandato do governo Beto Richa, mas com novas peças compondo o seu governo, eu também percebi que há uma aproximação maior com o governo federal, e o Abelardo Lupion é um exemplo. Então eu tenho otimismo também nesse sentido. Eu acho que passou a eleição para presidente da República, passou a eleição para governador, e há um novo momento na política nacional, inclusive em momento de crise, e nós precisamos, ou melhor, os entes, né, federativos e também nós aqui na base, precisamos entender de que há necessidade, principalmente na época de crise, de deixar diferenças de lado e trabalhar em função daquilo que é o nosso principal objetivo, que é atender a comunidade, que é, no nosso caso, atender a população que não tem uma residência. Então, é muito injusto para uma pessoa perceber que há um prejuízo, um atraso numa obra por uma questão meramente política e eleitoral. Eu acho que esse momento tem que ser superado e vamos mãos à obra, como se diz. Tá certo. É impossível a gente não abordar aqui com você a questão política. Política nacional, política estadual, e como você, que tem tanta experiência nessa área, vê o quadro, vê a possibilidade de reforma política logo ali, não é? Será que o Congresso deve passar esse projeto? A tua opinião a gente vai saber, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, você fica conosco aqui no De Cara com a Imprensa. Já já a gente volta.